A gente tem a informação aqui, inclusive, do próprio Tesouro Nacional, que a renegociação das dívidas dos estados pode gerar perda de mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais até 2048. Isso é dinheiro que sai do cofre público. O que acontece, Van Dijk? O que a gente pode imaginar ou pensar sobre esmiuçamento das contas públicas? A gente fala bastante das contas do governo federal, a gente fala bastante sobre respeitar o arcabouço, sobre o limite dos gastos, mas os estados estão cada vez mais endividados e o governo que está pagando, né? A União que está pagando essa conta. Na verdade, a gente que está pagando essa conta. Como que te parece essa situação, Van Dijk? O que a gente tira de saldo aí desse estudo feito pelo Tesouro? Mais de 1 trilhão de reais que vão sair dos cofres públicos para pagar a dívida de estados. Pois é. Felipe, o grande problema é que o Brasil, o brasileiro, o povo brasileiro, a gente não entendeu que existe uma coisa chamada restrição orçamentária. Nós não podemos ter tudo o que queremos ao mesmo tempo de melhor. Não pode. E isso é uma das características que destrói a estrutura fiscal do país. E isso começa em Brasília, onde existe um desmantelo total da questão fiscal entre governos. Bolsonaro foi tão irresponsável como o Lula é irresponsável. Antes dele, Fernando Henrique foi irresponsável, menos irresponsável. Quer dizer, tem toda essa estrutura histórica da irresponsabilidade. Por exemplo, os militares foram os mais irresponsáveis. Causaram a implosão de uma economia que vinha crescendo pela incompetência e falta de visão. Essa é a minha grande crítica ao regime militar, por grandes incompetentes que ocuparam a cadeira construindo obras faraônicas. E isso abriu espaço para o brasileiro achar de fato que era potência, que tinha chance de ser potência. E essa ideia de que o Brasil é potência permeia todo o imaginário, né, esse inconsciente coletivo do Brasil, que a gente acha que a gente é mais do que a gente é, e a gente não é. Então a gente constrói essas coisas e os estados constroem as coisas e gastam e criam suas pensões paralelas, e todo o processo se resume ao quê? Nós temos um modelo econômico e político que se resume a Brasília. Mas um país das dimensões continentais como o Brasil não pode ter o rei centralizado em Paris, né? Nós não podemos ter os Luizes da vida, né, centralizados em Brasília. Por quê? Porque isso cria o que a gente chama em economia de um perigo moral, chamado moral hazard. O que é o moral hazard? Moral hazard é quando você age e gera um benefício para si mesmo, mas não incorre com todas as obrigações e consequências que vêm da sua ação. É como se você tivesse um seguro do seu carro e a partir daí você jamais deixaria o carro fechado, você deixaria a chave perto do contato, esse tipo de coisa. Então isso é um perigo moral, porque você incorre menos risco. Essa é uma das razões pelas quais os seguros sempre pagam um valor inferior ao valor que você pagou no seu carro. Porque dessa maneira você contribui um pouco com esse perigo moral, você é impedido, os seus interesses são alinhados com os interesses da seguradora. Então o que a gente tem no Brasil? Nós temos um perigo moral por parte dos estados e municípios, que tem um incentivo perverso a gastar muito mais do que eles podem arrecadar. Nunca é legal arrecadar. E a arrecadação dos estados vai depender de ICMS. E todo estado quer fazer algum tipo de aceno para empresas, né? Tem uma série de estruturas fiscais especiais para trazer gente para cá. E depois gasta mais do que arrecada e replica isso, passando a responsabilidade para o governo central lá em cima, que usa essa artimanha para ter no cabresto, né, do mesmo jeito que o rei da Inglaterra tinha, os lordes durante o processo da Revolução Gloriosa, que criou o parlamento e a devolução de poderes aos barões da Inglaterra. No Brasil, a gente precisa de uma nova
revolução, uma revolução gloriosa, onde o rei é colocado no seu poleiro e quem decide de fato é o parlamento e o estado e o município. Então, para isso, a gente precisa ter devoluções de poderes e de responsabilidades, de taxar, de legislar e arcar com risco. No dia que o estado X quebra e não tem mais o seu pinico para ir a Brasília dizer que faz o que o governo não precisar fazer, sai no palanque com Lula, etc., ou com o Jair Bolsonaro, ou seja, quem é o mandatário de turno, né? Abrir espaço, no dia que a gente não tiver mais essa necessidade, que o sujeito arque com os bônus de poder taxar ou não taxar, mas também com a responsabilidade associada com isso, quebrou, acabou. É isso que acontece. E bota a gente na rua, demite o pessoal que trabalha para você. Isso não acontece. Ah, não pode demitir funcionário público. Então tem que passar a demitir. Não tem dinheiro para pagar? Dane-se. Tira o cara, demite o cara. Ah, não tem dinheiro para fazer o esgoto. Privatiza. Vende, como São Paulo fez com a Sabesp. É assim que funciona. Você não tem direito a nada. Direitos são imaginários, são ideias imaginárias. E são construtos socialmente aceitos. Então você não tem direito adquirido. Dane-se o direito adquirido. Não tem dinheiro para pagar o funcionário, bota na rua. Não tem dinheiro para gerar eletricidade, faz com que seja privatizado, que é o caso de Minas Gerais. Vende toda aquela porcaria. Por que tem que ficar com isso? O governo não é empresário. O governo tem que fazer coisas mínimas e deixar o mercado funcionar e, de vez em quando, intervir para evitar os grandes arroubos. Isso é chamado regulamentação.